amigos! Estamos de volta para mais um La Pelota News aqui no canal Manolo Esportes. Meu nome é Ed Soares e eu estou aqui sempre com você trazendo o melhor do futebol, toda a resenha, todas as informações mais relevantes do momento você encontra aqui no La Pelota News. Hoje a gente vai falar sobre a era Ancelotti começa hoje. Também vamos falar sobre a bagunça e a confusão que aconteceu lá no Parque São Jorge na última terça-feira. E vamos falar também sobre as oitavas de final da Sul-Americana e também da Libertadores. E vamos deixar de conversa fiada e vamos ao vídeo. Agora sim, agora o bagulho vai ficar louco, agora o negócio vai ficar frenético. A partir de julho, começa aí, a partir de julho, agosto, começam as oitavas de final, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. E eu tô aqui com a tabela, né, dos jogos que vão acontecer. E a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre cada jogo, claro, dos nossos times brasileiros, esperando aí que tudo dê certo e que dê uma final brasileira de novo, né? Que daí fala, o presidente da Conmebol vai ficar feliz. Ó, as oitavas de final ela começa a partir do dia 12 de agosto, com Fortaleza e Vélez Sarsfield. É uma pedrada, hein? Fortaleza não anda muito bem das pernas, o Vélez é um time encardido, argentino, é um time muito encardido, que até não joga muito, mas ele é catimbeiro. Vai passar um perrengue lá Fortaleza e eu espero que o Fortaleza consiga passar. Já o São Paulo vai, primeiro jogo, né, no dia 12 de agosto, contra o Atlético Nacional na Colômbia. É no Peru, gente. É na Colômbia. Acho que é Atlético Nacional é na Colômbia. Pedrada também. Esses caras ficaram em segundo, tá? Mas é pedrada também. Né? Já o Flamengo recebe. Flamengo e Internacional. Dois brasileiros aí disputando uma vaga para as quartas aí no dia 13 de agosto. Já o Botafogo pega aí uma Baba, tá? Baba. LDU de Quito. Em casa. Porque a LDU, apesar de ser classificado em primeiro, vai jogar aí o último jogo, né? O jogo na casa dele. Então tem que fazer a festinha da alegria do torcedor do Botafogo lá no Engenhão, ganhando de 2, 3, né, de diferença. Porque jogar lá em Quito é complicado, viu? No dia 14 de agosto. Já o Palmeiras vai até, vai jogar contra o Universitário no dia 14 de agosto. E claro, a partir do dia 19 de agosto, os jogos de volta, tanto do Fortaleza, jogando lá em Vélez, na Argentina, contra o Vélez, na Argentina. O São Paulo recebe o Atlético Nacional no Morumbi. O Internacional recebe o Flamengo na Beira-Rio. E o Botafogo vai até Quito. E, por fim, o Palmeiras recebe o Universitário em casa. Isso para... essas são as oitavas de final. E aí você que está assistindo esse vídeo, escreve aqui nos comentários quem você acha que vai se classificar. Será que seu time tá nesse bolo aqui? Se tá, você acha que ele vai se classificar? Quem você acha que vai ser a zebra da Libertadores? Que vai se classificar, que você não espera, que vai classificar para as quartas de final? Comenta aqui embaixo quem é o time zebra, é o time surpresinha, né, o Kinder Ovo do futebol que vai se classificar, né, para as quartas de final da Libertadores. Já na Sul-Americana é um processo um pouco diferente. Acontece um playoff antes das oitavas de final. Isso acontece ali por volta do dia 15 de julho, né? E com o jogo de volta desse playoff no dia 22. Então, como funciona o playoff para quem não sabe? Se pega o segundo lugar da Sul-Americana, os segundos lugares da Sul-Americana contra os terceiros lugares da Libertadores. Né? E aí, considerando assim, só os brasileiros que ficaram em terceiro lugar e que vão ou segundo lugar ou terceiro lugar da Sul-Americana ou da Libertadores vão jogar no dia 15 e dia 22 de julho. O Bahia recebe o América de Cali, o Vasco da Gama joga contra o Independente Del Valle, isso pelos playoffs das oitavas de final. Além disso, o Grêmio joga contra o Aliança Lima, né? Já o Atlético Mineiro vai jogar contra o Atlético Bucaramanga. Lembrando que esses jogos eles são que antecedem a verdadeira oitavas de final já. Né? E a partir desse resultado desses jogos, a partir do dia 22, terminando esses playoffs, a gente sabe
quais times jogarão com determinados jogos, com determinados times. Numa situação entre Grêmio e Aliança Lima, quem vencer vai jogar contra o Universidade Católica. Já quem vencer entre Bahia e América de Cali vai jogar contra o Fluminense. Eita. Já um jogo entre Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro, quem vencer esse playoff vai jogar contra o Godoy Cruz. Já também entre Independente Del Valle e Vasco da Gama, quem vencer vai jogar contra o Mochuque Ruma. Né? E para finalizar, com todos esses jogos desses brasileiros, também tem outros playoffs, né, para completar essa rodada. Né? Nós saberemos aí quais são os times que vão jogar as oitavas de final da Sul-Americana. E como eu falei no último programa, esse campeonato da Sul-Americana está sendo mais empolgante para mim, na minha visão, do que o próprio Libertadores. É muito mais apegada. Os caras querem vencer porque isso dá margem a uma visibilidade maior, classificação para a Libertadores do ano que vem, né? E a premiação também, que não é nada ruim, né? Então, com certeza, eu assino os jogos da Libertadores, assino os jogos da Sul-Americana, eu percebo que o da Sul-Americana está sendo mais interessante. Mas é o que eu vejo, é a minha visão. Com certeza vai rolar muita emoção a partir de agosto, né? Tanto na Sul-Americana quanto também na Libertadores. E a era Ancelotti inicia na seleção brasileira. É com essa frase que eu inicio esse quadro. E por que não? Com uma certa esperança, uma certa alegria, porque a seleção brasileira, como um todo, no nosso país, está muito bagunçada. Em meio aí a processos de fraude e presidente sendo retirado da sua presidência, do seu cargo, aí renunciando ali a tentativa de retorno, e aí é uma eleição aí às pressas e com a eleição unânime, né, de Samir Chauzi como novo presidente aí da seleção brasileira, né, da Confederação Brasileira de Futebol até 2029, chega Carlo Ancelotti, um dos técnicos mais consagrados e campeões das últimas, acho que se não me engano, da última década. É o cara que mais venceu títulos internacionais, né? E enfrenta um desafio gigante, que é comandar a seleção mais campeã da história do mundo, que é a seleção brasileira. E nada mais empolgante para ele, acredito, é nesse momento também. Até porque neste momento a seleção passando uma fase de transição, de dúvidas. Uma das coisas que ele falou em uma das entrevistas que ele deu, né, na sua chegada à seleção brasileira, é que o grande desafio dele, o primeiro desafio dele é organizar o time e também fazer com que ele se classifique bem para o Mundial de Clubes. O Mundial, né, de clubes de seleções, que acontecerá aí no ano que vem, a partir de junho e julho do ano que vem, em Estados Unidos, México e Canadá. Então, o mais importante nesse momento para ele, e eu achei super interessante, super importante essa fala dele, é que a seleção tem que classificar bem. Não classificar em sétimo ou sexto, mas pelo menos entre os 3 primeiros na classificação final. E tem uma matéria aqui muito interessante no ge.com que fala justamente sobre essa trajetória, esse início de trajetória do Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Abre aspas. 60 anos depois, a seleção brasileira volta a ser dirigida por um estrangeiro. Esta noite, quando pisar nos gramados do Monumental de Guayaquil, o italiano Carlo Ancelotti estará fazendo a história. A equipe verde e amarela entrará em campo a partir das 8 horas da noite de hoje. Quando você estiver vendo esse vídeo, com certeza você já assistiu a seleção e eu espero de todo o coração que ela ganhe e ganhe bem. Não é só ganhar bem. A seleção brasileira é a melhor, cara. Deveria ser a melhor. Né? Continuando aqui. Os cabelos brancos de décadas no futebol, dentro e fora das 4 linhas, lhe dão a serenidade para lidar com o momento a seguir. Ontem, a última entrevista antes da estreia, demonstrando simpatia, falando em espanhol, chegou a brincar a respeito do carinho recebido até aqui. Quando falou sério, não apontou alvos, mas deixou claro saber onde está e por que foi chamado.
tentar desenvolver credibilidade para o único time capaz de ser penta no ano que vem. Olha a força da palavra dele, hein? A camisa do Brasil pesa muito e creio que é um grande orgulho vestir, porque eles são os melhores do mundo. E teve o maior, Pelé. O recado foi dado. E vamos ver hoje se os jogadores de fato entenderam esse recado. E o legal de tudo isso é a forma como ele tem tratado a responsabilidade, sem ser pretensioso, sem ser metido ou algo do tipo. Ele simplesmente foi quem ele é. Sereno, tranquilo e muito imponente no que fala. E a gente espera com certeza que a partir de hoje, a partir do jogo de hoje lá em Guayaquil, né, no Equador, a seleção possa dar uma virada de chave, 180 graus, sabe? E que te esqueça o passado um pouco, sem esquecer os erros, porque os erros nos trazem a entender e fazer diferente no futuro, mas que a gente tenha brilho nos olhos, algo que já não temos há muito tempo. Há muito tempo. E a gente espera realmente que isso mude a partir de hoje. O clima tá tenso lá no Parque São Jorge. O Corica não dá uma. Tá parecendo meu São Paulo. Não dá um dia de sossego, gente. Parece novela mexicana. É sempre desgrama, é sempre. Ai, sofrimento! Eu vou ler aqui a matéria do GE para ilustrar o que está acontecendo com o Corinthians hoje lá, e especificamente com a administração horrorosa, tá? Do Corinthians. Abre aspas, uma matéria aí do GE. Integrantes das principais torcidas organizadas do Corinthians invadiram na tarde desta terça-feira o Parque São Jorge, sede social e administrativa. Os alvinegros ainda colocaram correntes nos portões. Uma coisa simbólica, tá? Eles não trancaram, então não estão lá até agora, tá? Mas eles têm uma forma simbólica de que aqui dentro quem manda é a torcida. Boa ideia dos caras. Foram, né, provocativos até. Em um comunicado da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra afirmaram que a ação é um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Esporte Clube Corinthians Paulista há décadas. E aí se torna algo mais, né, mais justo. Né? Não vamos jogar todas as culpas e mazelas em cima do Augusto Melo, que tem seus erros e acertos, mas também uma gestão que já vem desde há pelo menos uns 16 anos. Tá? Só para começar. Ali, né? Andrés, Duílio, Negão. De acordo com, aqui continua a matéria do GE, de acordo com os membros da torcida, houve uma reunião com o presidente interino Osmar Stabile, que prometeu aceitar algumas reivindicações, como acompanhar de perto as questões relativas às categorias de base, sobre a reforma do estatuto, disse ser uma questão mais complexa por envolver aprovações do Conselho e Assembleia Geral. Não somos ninguém, nem Augusto, nem Osmar Stabile. A ideia agora é a reforma do estatuto. Corintiano, vamos nos unir, diz ele. E com a reforma do estatuto que vamos ter novos rumos. A revolução começou hoje, disse Alexandre Domênico Pereira, atual presidente da Gaviões da Fiel. E o mais importante é o futuro do Corinthians. Está na mão da torcida. Porque o que resta, porque a administração, seja a atual como as anteriores, não fizeram nada. Trouxemos a patrocínio, não fizeram nada. Porque se tivesse alguma coisa efetiva, não teria tanto BO para o Augusto resolver hoje, e aí pelos erros dele também, pelos vacilos dele, por confiar demais em muita gente que não presta, acabou se ferrando. Durante esse encontro ali dos torcedores, teve mais de 20 viaturas fazendo a segurança do clube. Enquanto tem lugar aí que para chegar uma viatura da polícia demora 2 horas. Mas enfim, né? Isso é outra história. Aqui não é o programa de falar sobre polícia, né? Mas só para deixar claro que é muito exagero para uma coisa tão irrelevante. Né? Mas o mais importante de tudo isso é que a torcida começou a entender. A torcida, eu não sei quais são as reais intenções do presidente dessas agremiações, mas se torna algo muito válido se realmente for para frente. Porque a torcida é que realmente manda no time. Não é os dirigentes, não é os administradores, os presidentes. Eles passam, e vem outros, e passam, e vem outros. E aí você percebe
que esse movimento, por mais que a gente fica meio nebuloso, porque sabe, eu não gosto muito de torcida organizada, tá? Nenhuma, nem do meu time. Mas percebe-se, pelo menos na atitude ali inicial, algo positivo. E é isso que a gente tem que levar para frente. Então, dirigentes, presidentes, ou seja lá quem for, fiquem atentos, porque a torcida agora acordou. E eu espero muito que seja positivo e que vala a pena tudo que eles estão fazendo por essa instituição tão grandiosa, tão importante, tão relevante para o futebol brasileiro, que é o Corinthians. Assim. E chegamos ao fim de mais um La Pelota News. Eu quero agradecer a todos vocês pelos comentários, pelos recados, pelas críticas. É importante tudo isso para nós, para crescermos, criarmos aquela casca e também, com certeza, melhorar a qualidade do programa para você, que é nosso ouvinte, ou você que é nosso espectador, você que é nosso seguidor, você que é nosso inscrito. Lembrando que você pode compartilhar nosso vídeo, curtir, comentar, fica à vontade, a casa é sua. Lembrando que esse QR Code que está aqui em cima, você abrindo o aplicativo do seu banco, você pode semear, doar um valor para nós. Esse valor vai ser revertido para a melhoria do programa, para trazer ainda mais qualidade para o programa. Então fica à vontade, né? É uma forma de a gente poder angariar fundos para poder melhorar a estrutura desse programa, a qualidade do programa, trazer sempre o melhor para você, que é o mais importante, tá? Então conto com você que tenha o coração aberto para ajudar. Abre o aplicativo do seu banco, qualquer valor já ajuda muito a gente, né? Nos impulsiona, nos alegra, nos faz ficar mais empolgados com tudo aquilo que a gente vai preparar para você, que nos segue, que curte, compartilha, que fala conosco, comenta os vídeos e você fica à vontade, tá? Que é a sua casa, como eu disse anteriormente. E como digo sempre, fui!